Glória a Deus. Eu cumprimento a amada igreja com a paz do Senhor Jesus, amém? Viu? A chuva passou, né? Papai guardou, Deus ouviu por misericórdia a oração da igreja, né? Então eu quero que você... As águas estão baixando. Não é diferente hoje como era diferente na época de Jesus. Os discípulos também ficaram atormentados. Os discípulos, vendo Jesus, né, chegam a falar: Senhor, não te importa que pereçamos? E o Senhor repreende o mar, acalma o vento, e eles expressam, né, aquela palavra tão conhecida por nós: quem é esse que até o vento e o mar manda e obedece? E eu creio que a chuva passou é porque não somos os únicos. Existem muitas igrejas que estão orando para que vidas não se percam. E agora o nosso presbítero falou: a chuva passou. Eu falei: glória a Deus, daqui a pouco a água vai baixar e vai seguir a grande bonança, para a glória de Deus. Amém? Abra sua Bíblia aí sem mais demoras. Livro de João, capítulo 9, Evangelho de João, capítulo de número 9. Nós leremos alguns versículos. Eu quero que você, ao abrir, ao achar, por misericórdia, aqueles que podem, reverência única, exclusivamente a palavra, coloque-se de pé. Nós vamos ler o primeiro versículo de João 9. Depois nós vamos ler do 10 ao 21. Vamos falar sobre ele, né? Diz assim: a cura de um cego de nascença. E passando Jesus, viu um homem cego de nascença. Pule para o versículo de número 10. Dizia-lhe, pois, como se te abriram os olhos? Ele respondeu e disse: o homem chamado Jesus fez lodo, untou-me os olhos e disse-me: vai ao tanque de Siloé e lava-te. Então fui, lavei-me e vi. Sente glorificando o nome do Senhor. A história aqui é interessante, que ela narra um milagre entre muitos outros da Bíblia. A Bíblia narra que Jesus, passando, viu que havia um cego de nascença. E eu fico imaginando que Jesus viu, e o que chamou a atenção de Jesus, além de saber que aquele cego estava ali, era que os discípulos viram também. A Bíblia diz, nos versículos que antecedem o primeiro, que depois do primeiro, diz que os discípulos perguntaram assim: mestre, quem pecou? Os pais dele ou ele, para que nascesse assim? E Jesus começa o diálogo com aqueles discípulos, quebrando alguns protocolos, falando assim: nem ele pecou, nem tampouco os pais dele pecaram. Aconteceu isso para que o nome do Pai fosse glorificado. E a Bíblia diz que Jesus se compadece, porque se tem uma coisa que Jesus faz, é se compadecer de nós. Se Jesus não se compadecesse de mim, certamente eu não estaria aqui. Se Jesus não se compadecesse de vocês, vocês não estariam aqui. Se Jesus não tivesse misericórdia de nós, o inimigo da nossa alma já teria tragado. O inimigo da nossa alma não nos deixaria nem entrar aqui. O inimigo da nossa alma sabe que a nação brasileira, as famílias ainda estão de pé, porque a igreja está orando. E o mesmo Jesus, quando ele falou para aquele vento, Jesus falou que em nome dele nós faríamos obras, já faríamos iguais a ele, ainda maiores. E Jesus se compadece daquele homem. Jesus vai, cospe no chão, faz lodo, unta os olhos daquele menino, daquele jovem, e ele vai e fala para ele: vai, lava-te. E nós vimos a narrativa aqui do jovem falando: um homem chamado Jesus untou meus olhos, mandou que eu fosse, e eu fui. Eu obedeci, eu não questionei, eu só fui. E o que aconteceu? Eu vi. Simples assim. Às vezes nós queremos, as pessoas estão querendo grandes feitos, e o nosso Deus, ele trabalha na simplicidade. O nosso Deus, ele tem poder para fazer da forma como ele quer. Nós, às vezes, patronizamos, tentamos, né, patronizar. Queria que o Senhor fizesse assim, queria que o Senhor fizesse assim, mas o dono da casa, ele faz como convém. E a Bíblia diz que ele unta, cospe no chão. Talvez para alguns, para que isso? Ele podia, porque ele deu ordem ao vento que cessasse pela palavra. Ele podia só falar: fica, volta a ver, volta a ver.
provar, queria mostrar, provar, e não precisa provar nada para ninguém. Jesus queria mostrar para alguns ali que todo o poder estava na mão dele. Alguns ali achavam um absurdo. Se você for ler a narrativa que segue, aquelas pessoas religiosas começam a indagar aquele menino e falam assim, uns começam a dizer, não é esse aquele que nasceu cego? E uns diziam, parece ele. As pessoas esquecem que o cego, que não era mais cego, ele colocou em prática um outro sentido, e ele ouvia muito bem. Se você for ver a narrativa, eles deviam estar falando como se ele não estivesse vendo ainda. Não é aquele ceguinho? Não é aquele que nasceu cego? Uns falavam outros parece. Mas a Bíblia diz que ele, tomado da gratidão, ele vira e fala assim, sou eu. E quando ele abre a boca dele para falar, sou eu, aquelas pessoas começam a questionar, aquelas pessoas começam a perguntar, aquelas pessoas começam a interrogar, ao ponto de chegar na mão, nos ouvidos daqueles religiosos, que não se compadecia, não tinha nada para fazer e não podiam fazer, porque eles viviam dentro de uma religiosidade que não deixava Deus verdadeiramente trabalhar. Aí vem Jesus, faz um milagre na vida daquele rapaz. Jesus vai e muda a história dele, e aquele jovem começa a falar para todo mundo, a ponto daqueles homens repreendê-lo. Sabe, os pais são perguntados, porque havia uma cultura naquela época que impedia esse menino, impedia até milagres de acontecer. E aí aquelas pessoas chamam os pais e dizem, esse é teu filho? E os pais temerosos falam assim, ele é maior de idade, pergunta a ele. E ele vai e fala do amor de Deus. Nós estamos no momento em que uma das grandes características do milagre de Deus na nossa vida é a gratidão. A Bíblia narra a história desse menino que era cego de nascença. Segundo aquela cultura, segundo aqueles costumes, segundo os recursos que havia para aquele momento, não tinha jeito. Não tinha a clínica de olhos de Niterói, não tinha o instituto de oftalmologia que tem ali em Botafogo, não tinha aquele de Caxias, não tinha um recurso, só tinha uma coisa: sentença e julgamento. Só tinha uma coisa: acusação. Porque quando os discípulos falaram com Jesus, eles estavam acostumados a isso. Eles estavam acostumados a imaginar, se você está passando por isso, é porque você pecou. Se você está passando por isso, é porque você merecia. Se você está passando por isso, é porque alguma coisa está errada. Aí Jesus vem e quebra todo o protocolo. Jesus vem e fala, não, nem esse, nem os pais dele nasceram assim para que o meu nome fosse glorificado. As pessoas tendem a continuar assim no dia de hoje. As pessoas não acreditam que o milagre pode acontecer e sentenciam as pessoas. Nós vivemos numa sociedade onde, infelizmente, é uma sociedade preconceituosa. É viciado, vai morrer. É traficante, vai morrer. Usa qualquer droga, vai morrer. Não tem jeito. E o meu Jesus, ele vem hoje para dizer, tem jeito sim. Tem jeito sim. E nós, como igreja de Cristo, precisamos continuar mais do que nunca, assiduamente, dizer, o Jesus que abriu os olhos daquele menino, no olho físico, continua abrindo olhos espirituais. Quando nós oramos aqui, eu tenho esse costume, às vezes eu passo na Avenida Brasil e tenho a mania de falar, Senhor, dá aquele momento de lucidez. Eu estendo as minhas mãos para fora e falo, Senhor, conceda a esses cracudos, conceda a esses traficantes um momento de lucidez, porque naquele momento de lucidez eles podem tomar uma decisão, assim como foi na história de Lucas 15, quando aquele filho pródigo cai em si. Muitos são apontados, muitos imaginam nesta época de muito preconceito, as pessoas passavam de largo, é pecador, não cola. Tá fluxo de sangue, não chega perto. É leproso, não vai. E assim tem sido hoje. Que isso, pastor? Quantas pessoas não
Mais uma vez vou dizer, aquele jovem que esteve aqui na consagração, ele falou que passou por várias igrejas. Ninguém missionário adora, deu um abraço nele. Ou melhor, abraço era onde era a parte depois. Ninguém nem mandou ele entrar, porque ele estava fedido. Aos olhos da sociedade, ele estava cego. Mas nós somos a igreja que profetizamos a abertura dos olhos. Nós somos a igreja do século 21. Nós somos a igreja do arrebatamento, que continua dizendo: jovem, o meu Deus abre os seus olhos hoje. Ele abre os olhos hoje. A Bíblia conta a história que Geazi, depois que o profeta Eliseu profetizou acerca daquele rei, o outro rei inimigo veio e cercou o arraial. E a Bíblia diz que Geazi, quando ele sai para tomar um fresco de manhã, e ele dá de cara com aquele exército cercando o arraial, ele entra correndo e fala: ah, meu Senhor, carros e cavaleiros cercaram. Aí a Bíblia diz que o profeta olha para os céus, levanta um clamor e fala: Deus, abre os olhos desse menino para que ele veja. E a Bíblia diz que imediatamente os olhos daquele menino foram abertos, e ele pôde ver que maior é o que estava com eles do que os que estavam contra. Ele pôde ver um número incontável de cavalos e cavaleiros de fogo que estavam ao redor. E assim é nos dias atuais. Eu creio que o nosso Deus continua abrindo os olhos. Eu creio que o nosso Deus está segurando a igreja aqui, porque ainda tem vida que não está enxergando o que o diabo está fazendo. Mas hoje viemos como profetas e profetizar abertura de olhos. Eu creio nisso. Eu creio que o nosso Deus nos trouxe essa palavra hoje. Em via de regra, eu sou muito educado. Em via de regra, às vezes a gente fica um pouquinho sem educação, sem noção, mas é outra história. Aí hoje, eu geralmente, quando eu ponho alguém para dirigir um trabalho, eu dou total liberdade, não é isso, presbítero André? Mas eu falei: se possível, me deixe hoje pregar. Falei: olha, você dirige, eu prego. Porque Deus falou comigo que haveria pessoas aqui e talvez depois na rede e precisando ouvir essa palavra. Porque o mundo sentencia essas pessoas a viver uma vida desgraçada, a viver uma vida miserável. Não tem jeito, é a escolha da sociedade. Mas a minha Bíblia e a tua Bíblia diz que Deus põe o homem do lixo, do montoro, e faz assentar entre os príncipes. Deus faz com que o solitário habite em família. Deus muda a história, Deus muda as circunstâncias. Sabe por quê? Porque Ele continua o mesmo. Ele continua o mesmo, Ele não mudou. Ele continua falando para essa sociedade: eu tenho jeito sim, eu abro os olhos sim, eu dou oportunidade sim. Ainda enquanto eu não voltei, há oportunidade. Há oportunidade. E as pessoas precisam entender isso. O amor do nosso Deus é muito maior do que o merecimento de alguém. O amor do nosso Deus, Ele transcende a qualquer merecimento humano. O amor do nosso Deus, Ele é maior. Aí Deus vem, quebra os protocolos. Ele hoje tem sido assim. Aquele jovem, quando nós fomos lá para São Gonçalo levar ele já era um outro menino, ele já era um outro rapaz. Ele foi para lá feliz da vida, Daiana. Quando eu e a missionária dele saiu de lá, ele deu um abraço para a missionária dele tão apertado, que quando a gente saiu de lá, ele ficava olhando e agradecendo. Você e eu que somos a igreja que estamos acolhendo. É por isso, igreja, que nós precisamos estar em alto e bom tom falando: o nosso Jesus continua abrindo os olhos. Aquele menino entrou aqui, ele falou comigo lá fora, ele pensou que eu não fosse deixar ele entrar. Ele olhou para mim e falou: me ajuda, eu preciso mudar de vida. E eu falei: rapaz, tu veio no lugar certo. Aqui é um lugar de mudança. Eu preciso ir para uma casa de recuperação. Eu falei: pode entrar que nós vamos levar. E quando nós saímos de lá, ele estava como, Esther? Ele estava feliz da vida, minha irmã. Ele estava ali, sabe quem diz assim: me deram uma oportunidade. E hoje nós estamos apregoando o mesmo Jesus que deu a oportunidade para o Marlon. O nome do menino era Marlon. E ele saiu daqui, ele não perdeu tempo. Ele abraçou a oportunidade, porque ele sabia que talvez poderia não ter mais oportunidade. Então eu quero finalizar a palavra nessa noite, que nós ainda vamos orar pelas ofertas.
Eu quero que a gente entenda, porque nós viemos para cá, nós que somos servos, nós viemos para cá nos alimentar, e nós saímos daqui para alimentar outros. Nós viemos para cá para entender que o nosso Jesus não mudou, Ele continua dando oportunidade. Por isso, não perca a oportunidade. Eu sempre falo que essa cara quebrada aqui foi desobediência, mas quase eu não tive a oportunidade de retornar aos caminhos do Senhor. Mas as pessoas precisam entender que o nosso Jesus não mudou, que o nosso Jesus continua outorgando a mim e a você a autoridade do céu. Ele falou que em nome dele nós faríamos obras e a faríamos ainda maior. Em nome dele nós profetizamos nessa noite que o Senhor está andando em muitas comunidades, abrindo olhos, porque foram 13 lá em São Gonçalo, foi mais um na Vila da Penha, fora que não foi noticiado, mas eu creio que Deus nesse momento está abrindo olhos de jovens que estão envolvidos, iludidos com o tráfico, estão ali na boca de fumo. Eu creio, porque enquanto a igreja ora, alguma coisa acontece. Não foi assim? A Bíblia diz que Pedro estava encarcerado. E o que a Bíblia narra? Que a igreja fazia constante oração. Nós tivemos um episódio, 3 anos vamos fazer aqui. No sábado, tivemos um episódio que eu não vi desde quando estamos aqui com as portas abertas, de tiro, ali naquela rua. E depois deram mais um tiro. Aí eu falei, Senhor, tem misericórdia. Falamos, né? Tem misericórdia. Mas eu creio que o fato da igreja de Cristo, assim como nós estamos inseridos nesse bairro, é para profetizar vida. Porque quando nós levantamos o nosso clamor, nós falamos, espírito da morte, sai dessa redondeza. Espírito suicida, sai dessa redondeza. Nós clamamos assim, porque eu creio, porque eu ouvi histórias antes de vir para o bairro do colégio, que aqui havia uma série de coisas, e eu falo, então tem alguma coisa errada. Nós vamos para lá para clamar ao Senhor, que muda a história, muda a sentença, repreende o espírito da prostituição, repreende o espírito da morte, o espírito suicida, porque esse é o pavor, esse é a obrigação da igreja, orar e profetizar. E o pavor de Satanás é quando uma igreja ora. Nós estamos essa semana toda de oração. Você acha que ele está satisfeito? Uma igreja se colocando em oração, uma igreja orando todos os dias, várias horas por dia. O inimigo não quer isso. Sabe por quê? Foi falado aqui pela missionária Daisy. Jeremias 33: clame a mim, responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabe. Aquele jovem não sabia que por ali passaria Jesus e mudaria a história dele. E eu creio que às vezes muitos não sabem, mas existe uma igreja orando, existe uma igreja fazendo constante oração. E a Bíblia diz que daqui a pouco o discípulo bate na porta e fala, pode parar de orar, irmã Maria, pode falar para a igreja parar de orar, porque o Senhor enviou um anjo lá e abriu o cárcere, e eu saí pela porta da frente. E eu creio que quando nós orarmos aqui, o Senhor vai estar enviando anjos. Eu creio que quando nós levantarmos o nosso clamor aqui, por esses pedidos de oração, por essas vidas que aqui estão, o Senhor vai enviar anjos. Eu creio que nesse momento, enquanto nós estamos aqui, o Senhor já está enviando anjos. O Senhor já está trabalhando. Eu creio que se não houve morte é porque a igreja está orando. Se não houve homicídio, suicídio, é porque a igreja está orando. Então, irmãos, quando Deus mandar você orar, só ore. Senhor, orar em nome de quem? Só ora. Senhor, orar em favor de quem? Só ora. Senhor, convidar quem? Vou falar o quê? Só convida. Porque ali eu vou abrir os olhos, ali eu vou fazer milagre, ali eu vou fazer sinais e vou fazer prodígios. Sabe por quê? Porque a igreja continua com a arma eficaz. Essa arma eficaz se chama jejum e oração. Então não cesse de orar. Eu quero que vocês se coloquem de pé. Vamos orar por esses pedidos aqui inicialmente, e depois, se tiver alguém que deseja algum pedido de oração específica, fale. Tem alguém? Presbítero Manel. Presbítero Manel. E a Cristiane.
e a Cristiane. Amém. Vamos orar pelo presbítero Manel e a Cristiane. Estende as mãos para cá, igreja. Depois nós vamos dar continuidade. Fala, meu filho. Você quer aceitar Jesus? Então vem aqui na frente. Em nome de Jesus. Vem do jeito que você tiver, meu filho. Vem assim, do jeito que você quiser. Se é só oração, pode vir para orar também. Pode vir. Não tem problema não, pode vir. Todo mundo já fez isso um dia. Do pastor, a irmã mais antiga que isso, Alex. Acompanha ele. Fica aqui à frente que a igreja vai orar por você. Todo mundo já levantou a mão. Todo mundo já pediu oração. E a Bíblia diz: aquele que confessares a mim diante dos homens, eu reconhecerei diante de Deus. Isso aqui é um ato que todo mundo aqui já fez. E Jesus nos amou quando nós ainda éramos pecadores. Estenda as mãos para cá, vamos orar primeiramente por esse jovem. Senhor Deus e Pai, te glorificamos, ó Deus, por esse privilégio de levantarmos a nossa voz em oração por essa vida. Senhor, tu bem sabes, ó Deus, como ele entrou por essas portas. Senhor, eu não conheço a necessidade dele porque tu não me revelaste. Mas ele está aqui, Senhor, porque ele crê no poder da oração. E eu te peço, Deus, pelo poder que é no nome de Jesus de Nazaré, que todas as amarras que tem amarrado, tudo aquilo, Deus, que tem impedido o teu agir na vida deste rapaz, caia por terra agora, pelo poder que é no nome de Jesus de Nazaré. Senhor, o teu filho amado Jesus falou que nós imporíamos as mãos e das nossas mãos sairia a unção da libertação, sairia a unção da cura, sairia a unção, Senhor, do renovo. Por isso, Deus, eu te peço, antes das minhas mãos tocar sobre a cabeça desse rapaz, que sejam as suas mãos sobre a cabeça dele. Toca nele, Deus, agora, da cabeça até a planta dos pés. Senhor, a tua palavra diz que ela é mais penetrante do que a espada de 2 gumes. Ela penetra a divisão da alma e do espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir pensamentos e intenção do coração. Senhor, eu não sei, ó Deus, a necessidade dele. Ele pediu que orássemos por ele, e nós estamos aqui, Senhor, fazendo aquilo que o teu filho amado Jesus mandou que fizéssemos. E é no nome de Jesus que nós repreendemos agora toda ação do inferno. Nós repreendemos agora toda a tristeza do coração, toda a frustração do diabo, toda a mentira do inferno, que ele não tem jeito. Caia por terra agora, pelo poder que há no nome de Jesus de Nazaré. Profetizamos vida em abundância, profetizamos uma nova história sobre a vida desse rapaz. Senhor, ajuda ele, Deus. Tira ele, Deus, das más companhias e das más conversações. Começa agora, Deus, a afastar as más companhias dele, e que ele, Senhor, veja os frutos dessa oração. Ajuda ele nessa noite, fortalece ele nessa noite, que tudo aquilo, Deus, que ele veio aqui pedir, que ele esteja levando muito mais, porque tu és um Deus que tem mais. Tu tem abundantemente mais além daquilo que pedimos ou pensamos. Senhor, tu falaste com ele nessa noite, tu abriu os olhos dele, do entendimento dele hoje. Por isso, Deus, não deixe que nunca mais o inimigo venha cegá-lo da forma como estava. Por isso, profetizamos que abertos sejam os teus olhos no mundo espiritual. Em nome de Jesus, receba um novo tempo na sua vida, em nome de Jesus. Amém e amém. Pode voltar para o seu lugar, glorificando o nome do Senhor. Aleluia. Eu creio, nós cremos que Deus está na casa. Vamos continuar orando. Senhor Deus e Pai, no mesma ligação que estávamos antes, continuamos agora. Senhor, aqui está nome, Senhor, que referenciam pessoas. Aqui está nome, Deus, que fala de histórias. Aqui está nome, Deus, que fala de impossibilidades. Senhor, eu te peço em nome de Jesus de Nazaré, vai desfazendo agora essa obra de macumbaria. Senhor, vai desfazendo agora, Deus, esse trabalho, Deus, que foi apresentado para que essa vida descesse o pó sem te conhecer. Senhor, vai desfazendo agora, Deus. Senhor,
terra agora e desfaça pelo poder do nome de Jesus de Nazaré toda obra de feitiçaria, toda obra de macumbaria, tudo aquilo, Deus, que foi arriado dentro daquele cemitério, pelo poder que é no nome de Jesus de Nazaré. Como igreja, nós desfazemos essa obra de macumbaria, a qual tu revelaste agora nesse exato momento, Deus, pelo poder que é no nome de Jesus. Profetizando restauração de lares agora, Senhor, visita famílias, ó Deus, que está desestruturada, visita, Deus, família, Deus, que está clamando a Ti, não vê saída. Senhor, o inimigo está falando que vai separar, mas tu és o Deus da união, e pelo poder do nome de Jesus, eu profetizo restauração nessa casa, eu profetizo restauração nesse lar, eu profetizo, Deus, um tempo de obediência a esses pais e esses filhos, para a glória do Teu nome. Senhor, toma processo judicial, Senhor, aquele processo que está tramitando na justiça, já tem um tempinho, parece, Deus, que foi esquecido, mas eu te peço agora, Deus, pelo poder que é no nome de Jesus, desarquiva esse processo para a glória do Teu nome, põe na mesa do juiz e sejas tu o nosso advogado juiz. Julga essa causa, Deus, segundo a tua vontade e verdade. Senhor, toma nas tuas mãos, Senhor, os enfermos. Quantos, ó Deus, estão aqui nomes com impossibilidades, com enfermidades, Senhor, pelo poder que é no nome de Jesus, Senhor, eu profetizo a cura aqui. Senhor, tu estava comigo ali naquele lugar ontem, aonde Deus não me permitiu que eu orasse, porque eu não estava, Senhor, com a tua autorização, mas aquela boca, Deus, aquela boca que outrora consultava demônios, ontem me pediu, para que a igreja levantasse um clamor, porque Satanás falou que é uma doença incurável, mas tu és o Deus que dá vida nessa noite, pelo poder que é no nome de Jesus. Toca naquela mulher agora, Senhor, não precisamos ir lá, Senhor, a menos que tu nos envie, mas Senhor, tu és o Deus de perto e o Deus de longe. Por isso, Deus, eu te peço, toca naquela mulher, toca nos órgãos agora, Senhor, contraria, envergonha aquele demônio, aquela entidade que disse para ela que era uma enfermidade ruim. Tu és o Deus que cura, tu és o Deus que faz como quer. Se chegou ao conhecimento da tua igreja, é porque tu estás trabalhando. Toca naquela outra que pediu também, e naquela, Deus, que nem visão tem mais, mas agora, Deus, segundo o relato, vive cantando hinos. Eu te peço, Deus, faz a tua vontade, faz o teu milagre e cura os enfermos nessa noite. Aonde estiver, Senhor, chegando a nossa oração, eu te peço pelo poder do nome de Jesus, Senhor, cura enfermos, porque tu és o Deus ao vivo, tu és o Deus depois, tu és o Deus de perto, tu és o Deus de longe. Por isso eu te peço, Deus, sobre essa vida que estará ouvindo e vendo este vídeo, em nome de Jesus de Nazaré, receba a cura da parte do Senhor, para a glória dele, em nome de Jesus. Senhor, toma, Deus, aquele que está encarcerado, Senhor Deus, visita os encarcerados nessa noite, visita a tua igreja que está dentro do cárcere, visita, Deus, aqueles que estão aprisionados por enfermidades psicossomáticas, Senhor, aqueles, ó Deus, que estão, Senhor, depressivos, pelo poder do nome de Jesus, eu te peço, traga uma mente sã agora, para a glória do teu nome. Senhor, cura essa mente agora, tira, Deus, toda perturbação mental, tira toda confusão, Deus, tira, Deus, essas vozes, Senhor, que estão perturbando o sono, que falam no ouvido que não é para ouvir, pelo poder do nome de Jesus. Profetizamos agora a sanidade mental, profetizamos um gozo perfeito, profetizamos a alegria do teu Espírito. Toca nessa agora, Senhor, toma, Deus, nas tuas mãos aqueles pais, Senhor, que tem orado pelo aquele filho, Senhor, que não tem voltado para casa. Senhor, quantos estão aí, Senhor, na Cracolândia, Senhor, assim como falamos anteriormente, eu te peço, Paizinho, abre os olhos desse que está ali, Senhor, segundo a medicina, totalmente dependente. A sua mente está tomada, é um estado vegetativo, é um estado de zumbi, mas nós te pedimos, Senhor, que haja vida
que possamos olhar para o autor e o consumador da nossa fé, que é Jesus Cristo de Nazaré. Senhor, receba a nossa petição, pela tua misericórdia e graça, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Eu creio no poder dos joelhos que se dobram. Eu creio no poder da oração. Eu creio no poder das mãos que se levantam. Eu creio no poder da oração. Leva ele. Vou levar meus problemas pra Deus, entregar meus problemas pra Deus. Abençoa com vontade. Abençoar minha família, minha casa, meus irmãos, pois eu creio no poder da oração. Eu creio no poder da oração. Aleluia. Vamos terminar. Estou correndo contra o horário aqui, mas antes, ainda falta 2 minutos. Vem aqui, Vera Lúcia. Vera Lúcia é diaconisa da casa do Senhor e hoje está fazendo mais um ano de vida, uma menina, a mais nova da casa dos dias. Tende as mãos para cá, igreja. Vamos orar pela Vera Lúcia. Vamos agradecer a Deus pela vida dela, por todo o momento que ela tem se gasto e deixado gastar na obra de Deus. Em nome de Jesus, Pai amado, te glorificamos, ó Deus, por esse privilégio, Deus, de orarmos pela vida da tua serva, a qual, Senhor, nesse momento completa mais um ano de vida. Senhor, é um privilégio para ela estar aqui nessa noite, Senhor, recebendo o teu presente, porque eu creio, Deus, que nenhum dos valores, Senhor, humanos podem dar o que ela recebeu hoje. Mas como igreja, Deus, e como pastor, profetizamos, Senhor, anos de vida na vida da Vera Lúcia. Senhor, que ela se deixe gastar e se gaste na obra. Ajuda ela, Deus, nas áreas demais, na família, nos sentimentos. Deus, em nome de Jesus, ajuda a tua filha, fortalece a vida dela, dá mais anos e anos de vida na tua presença, para que, Senhor, ela esteja pronta quando tu vier buscar a igreja. Por isso, Deus, eu te peço, renova as forças físicas e espirituais da tua serva, dando a ela cada dia mais saúde física e espiritual. Em nome de Jesus, profetizamos toda a sorte de bênçãos espirituais e materiais também, para a glória do nome do Senhor. Amém. Parabéns pra você dessa data querida, muitas felicidades, muitos anos de vida. Aleluia. Glória a Deus. Vamos encerrar, irmãos. Não esqueça, estamos na semana de oração. Eu sei que os horários nem todos foram cobertos, mas não cesse de orar. Deu vontade de orar mais uma horinha a mais, ore. Não deixe de orar, porque não só a nossa igreja, como as vidas também, né, estão contando com as orações. E não posso deixar também, né, de parabenizar, de saudar o nosso presbítero André, saudou o nosso visitante, mas temos também nessa noite a nossa irmã Esther, minha irmã em Cristo e minha irmã biológica, e a minha sobrinha também, Dayana. Vocês são muito bem-vindos, alegrou muito o coração do pastor e do titio também. A Esther falou, hora para a chuva passar. Eu falei, só depois do culto, já está baixando. Não é que o Senhor, de vez em quando, não passou a chuva. Tem cantina, irmãos. Os irmãos sabem que estamos passando momentos difíceis, pouca gente, e vivemos uma emoção a cada mês. Então a cantina também é para
para ajudar nos compromissos de aluguel, compromisso de água, luz, compromisso de ajuda lá da casa de recuperação que levamos o jovem. E antes que eu me esqueça, domingo nós estaremos aqui 10h30 da manhã, escola bíblica dominical. Prepare, nós vamos almoçar, como sempre. O almoço é para poder ajudar, vai haver a doação, e o almoço vai ser vendido baratinho, vai ser estrogonofe, né? A diaconisa Elizabeth falou, mas nós vamos falar, é só para a igreja local. Se alguém mais quiser comprar, a gente sempre faz um pouquinho a mais, mas não vai ser vendido como os demais. Então também é para ajuda. Então não deixe de ajudar, cantina daqui um pouco, não deixe de ajudar a nossa domingo, no domingo, nosso almoço. Estaremos depois do término da Santa Ceia, estaremos aqui às 10h30, depois nós estaremos fazendo um almoço, uma confraternização, amém? E os quilos, irmãos, os quilos, o pastor André nos recebeu lá com todo agrado e não pediu nada, sabe? E nós sabemos que ele precisa lá. Nós relatamos que tinha 5 quilos de arroz para 9 homens. 5 quilos de arroz não dá para nada, mas Deus já proveu, claro, né? Mas nós temos que enviar a nossa oferta, porque deixamos um jovem lá sem ajudar nada. Da última vez tivemos que levar a cesta ou R$250, que é o valor daquela cesta maior. Aí fizemos um rateio e levamos. Domingo nós vamos fazer o quilo, traga 1 quilo, 2 quilos, nada de sal, irmão, vigia. Vamos, nada de sal. Sal 1 quilo só já deu, sal já tem lá. Mas brincadeiras à parte. Então domingo vamos estar aqui em nome de Jesus, amém? Vamos orar, vamos agradecer a Deus. Vamos agradecer a Deus por essa vida que veio aqui à frente, que volte mais, em nome de Jesus. Vamos orar, presbítero André? Podemos orar? Amém? Ainda há oportunidade. Vem, Jesus te ama, Jesus te chama. Vem, filho meu, sem tardar. Vida nova quero te dar. Oremos. Vamos orar em nome de Jesus. Senhor Deus e Pai, te glorificamos, ó Deus, por essa noite. Te glorificamos, ó Deus, porque a chuva não nos impediu de te glorificar. Te glorificamos, ó Deus, porque sabemos, ó Deus, que tu deste livramento. Senhor, sabemos, ó Deus, que tu deu escape a muitos. Senhor, eu te peço, Deus, em nome de Jesus, Senhor, ao término desse culto, nos leve em paz para os nossos lares. Nos conceda, Pai, uma noite de sono tranquila, um sono reparador. Senhor, prepare, Deus, a nossa chegada, não só a nossa, mas das pessoas que estão ainda na rua. Senhor, as águas aqui ainda não baixaram totalmente, imagine em outros lugares. Senhor, eu te peço, Deus, que essas águas baixem, que as pessoas consigam chegar nos seus lares, Senhor, tranquilamente. Que consiga, Deus, ter uma noite de sono tranquila, um sono reparador, e que possa, Deus, acordar amanhã renovado para uma sexta-feira e um final de semana abençoado. Senhor, em nome de Jesus, que desde já estejamos, ó Deus, gerando o culto de domingo, a confraternização que será depois da ceia, Senhor, no almoço, Deus, aonde temos o privilégio de sermos igreja, sermos irmãos e sermos uma grande família que somos. Em nome de Jesus, nos livra, Deus, da bala perdida, do homem sanguinário e dos demônios do asfalto. Senhor, muito obrigado, Deus, por tudo que tu tens feito na nossa vida, na nossa família e nos nossos ministérios. Nos ajuda, Deus, a permanecermos fiéis. Nos ajuda, Deus, a permanecermos atentos. Senhor, que os nossos olhos, Senhor, tenham sido abertos a cada dia mais para entender a tua vontade e os teus planos na nossa vida e na nossa família. Em nome de Jesus, muito obrigado, Deus, por tudo. Em nome de Jesus, amém. Curve a tua cabeça, estenda assim as suas mãos. Isso, já vai ensinando, Alex, é assim, desse jeito. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o grande amor de Deus, nosso Pai, que as doces consolações do Espírito Santo seja com todo o povo de Deus que aguarda a sua vinda, e os santos aqui e aí presente diz amém. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti, que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Aplauda o Senhor. Está
terminado em nome de Jesus. Amém.